Olá, meus irmãos. Então, vamos continuar os nossos estudos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tratando agora desse aspecto aqui, ó, de como o Senhor Jesus Cristo se colocou na posição de servo e como essa posição marcou todo o ministério dele, de onde ela nasce e até onde ela foi, tá bom? Então, vamos começar a ler esse texto aqui de Mateus capítulo 20, para a gente entender. Esse contexto aqui de Mateus capítulo 20 é aquela passagem onde alguns discípulos foram pleitear ali junto ao Senhor Jesus posições de destaque naquilo que eles achavam que iria ser o reino terreno do Senhor Jesus. Eles aguardavam um rei messiânico. O Senhor Jesus se apresentou como o rei messiânico, e então eles estavam achando que eles iam fazer parte da corte desse rei, estavam pleiteando posições de destaque, e queriam saber o que eles tinham que fazer para estar nessas posições de destaque, mostrando assim um pensamento humano corrompido, um pensamento do mundo, um pensamento mundano com relação ao reino que eles ainda estavam discernindo, né? Eles não tinham entendido ainda quais eram os aspectos desse reino que o Senhor Jesus Cristo estava anunciando e estava inaugurando. E o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta que vai em contrário a esse conceito humano ou mundano de destaque em reino e em oligarquias e hierarquias, enfim. Vamos ler o texto aqui que vai ficar claro para os irmãos. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui nessa passagem, ensinando ali aos seus discípulos? Que no reino de Deus, no reino dos céus, tá? Nós temos que seguir essa lógica, a lógica do rei. Como é que é o nosso rei? Ele é um rei que é servido, tal qual os reis, ou os governantes, ou os líderes, ou os grandes empresários, ou os grandes reitores das universidades fazem aqui na Terra? Não. Ao contrário da lógica humana, da lógica pecaminosa, da lógica mundana, onde o maior é servido pelos menores, na lógica do reino isso é invertido. O maior, o rei, ele dá o exemplo que ele serve aos seus súditos. O maior serve aos menores. Aquele que tem mais condições, ele serve àqueles que têm menos condições, tá bom? Então tem esse princípio que marcou a vida, a obra e ministério do nosso Senhor Jesus. Ele é o servo de Deus Pai, cumprindo aquilo que Deus mandou ele fazer, como a gente vai ver aqui em textos de Isaías e no texto de Filipenses. E ele, na medida em que obedece ao Pai, ele acaba nos servindo, fazendo aquilo que nenhum ser humano tinha condições de fazer, que é o que a gente vai ver, tá bom? Por isso ele fala, entre vocês não deve existir essa lógica mundana, mas entre vocês deve existir a lógica celestial, onde o maior serve ao menor. E vocês têm que ter esse coração abnegado de status, abnegado dessa pompa de querer ser superior, e vocês têm que se colocar de maneira humilde, servindo aqueles que precisam. E o exemplo que ele deu no texto é esse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em que sentido o Senhor Jesus Cristo nos serviu? Deu a sua vida em resgate por muitos, tá bom? Essa foi a grande obra, o grande serviço que o Senhor Jesus Cristo promoveu durante o seu ministério. Ele não veio como uma espécie de SUS celestial, curando as doenças de maneira indiscriminada, acabando com as doenças, acabando com a fome, acabando com as desigualdades sociais. Não, isso vai acontecer quando o reino dele for de fato instalado. Por enquanto o reino só foi inaugurado, ele foi anunciado e inaugurado, e a primeira coisa que ele fez foi dar a vida dele em resgate. Amém? Vamos olhar aqui, irmãos, nessa tarefa que o Senhor Jesus Cristo
cumpriu como sendo o servo de Deus, ela já foi pré-anunciada lá atrás, em Isaías 42, versículos 1 e 8, a gente tem o anúncio disso daí, tá bom? E depois a gente vai ler um texto maior de Isaías descrevendo ali a paixão de Cristo, e a gente vai ver que isso está bem explícito, bem enfático ali. Lendo aqui Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Essas palavras aqui, se o irmão se recordar do momento em que o Senhor Jesus se apresenta para João Batista para ser batizado, depois que ele sai das águas, as nuvens se abrem e uma voz vem do alto falando: eis o meu filho amado, em quem me agrado. Ele está evocando a mesma palavra, a mesma frase que foi falada 700 e poucos anos antes pelo profeta Isaías, que apontava para o Senhor Jesus, tá bom? Pus sobre ele o meu espírito, e você se lembra que naquele momento do batismo, o Espírito Santo desceu ali numa forma de pomba para falar: esse é esse mesmo, o Messias, é esse mesmo Cordeiro de Deus que vai tirar a culpa do pecado do mundo, tá bom? Ele promulgará o direito para os gentios, não clamará nem gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Indo aqui para o versículo 8. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Comentar rapidinho aqui essas frases, irmãos. Mediador da aliança e luz para os gentios. Deus tinha dado para Israel uma missão. Qual que era a missão de Israel? Em recebendo a revelação de Deus e criando em torno da religião judaica, tá? Um sistema onde vários elementos eram conhecidos e anunciados, elementos que explicavam o pecado, explicavam a necessidade de morte para perdão de pecados, tudo que envolvia a nação de Israel apontava para a realidade que viria mais adiante do reino e até do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse testemunho que eles receberam de Deus, eles tinham a obrigação de comunicar a todas as nações. Porém, Israel não fez isso. Israel se perdeu nos seus pecados, abandonou a Deus em vários momentos da história, se perdeu, acabou perdendo o templo, acabou perdendo todo esse sistema, foi parar na mão do juízo, do jugo de outras nações, começando pela nação da Babilônia. Nos tempos de Jesus, eles estavam debaixo da autoridade do governo de Roma, do Império Romano, e eles se perderam todo, não cumpriram essa missão, tá? E lá atrás em Isaías está falando assim: o meu servo vai cumprir essa missão. Ele de fato vai ser o mediador, aquele que se coloca entre os homens pecadores e o Deus Santo. Ele vai carregar com ele uma aliança, e essa aliança, por meio dessa aliança, os povos de toda a terra serão abençoados, e ele vai trazer luz para os gentios, tá vendo? Então, já era propósito de Deus, já estava nos planos de Deus salvar indivíduos de todas as nações. São as bênçãos universais, tá? Que de fato começam lá em Gênesis com a promessa em Gênesis 3,15, mas elas são enfatizadas na aliança abrâmica, tá? E aqui isso está sendo evocado com essas frases. Nesse aspecto aqui, irmãos, do mediador, o Senhor Jesus Cristo sendo o único mediador entre Deus e os homens, isso tem que ficar claro para os irmãos, tá? Que é uma questão muito importante. Só por meio de Jesus nós temos acesso a Deus e nós temos acesso ao Pai. Não é por meio de pastores, de padres, de santos católicos, de qualquer outro tipo de pessoa, tá bom? Nem de anjos. O único mediador entre o homem pecador e Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está sendo falado no Antigo Testamento e isso está sendo ratificado no Novo Testamento. Lá na carta pastoral, na primeira carta que Paulo escreve ao jovem pastor e seu auxiliar Timóteo, ele fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Olha o novo Adão aqui, perceberam? O Senhor Jesus Cristo, na forma divina, veio à Terra, assumiu a natureza humana, já falamos disso, aquela união hipostática, as duas naturezas numa
única pessoa, e esse homem, Jesus, tá? Ele é o mediador entre os homens pecadores e Deus. Por isso que nós falamos que ele é um novo Adão. Ele é um novo representante da raça humana. É ele quem vai fazer aquilo que Adão não fez. É em Jesus e na igreja que ele começou a partir de Israel, tá? E que depois se expandiu para os povos gentios, é na igreja que vai ser cumprido aquilo que Israel falhou de proclamar as virtudes de Deus e a glória de Deus para todos os povos em todos os cantos. Amém? Por isso que o texto fala, só há um mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Aqui está evocando de que maneira o Senhor Jesus cumpriu o seu serviço. Qual foi a missão que o Pai deu a ele? Qual era o meio dele chegar até o fim proposto pelo Pai? O meio é que ele se humilhasse como um servo obediente e que fosse até a morte e a morte de cruz, e tudo isso tem um significado bem amplo e complexo, tá bom? Esse foi o serviço do Senhor Jesus. Não foi qualquer serviço, foi um serviço que levou a ele a entregar o seu corpo e a sua alma como um sacrifício para resgatar a alma de todos aqueles que viriam a crer e que deixariam a inimizade com Deus para trás e se tornariam reconciliados com Deus, se tornariam co-herdeiros do reino, se tornariam filhos de Deus, adotados pela fé em Jesus Cristo e teriam em Cristo tanto o seu Salvador quanto o Senhor das suas vidas. Amém? Vamos falar um pouquinho agora aqui, daqui a pouco a gente vai voltar para esse aspecto do serviço do Senhor Jesus com relação à salvação dos homens, tá bom? E eu queria pegar esse texto aqui para amarrar e para começar a desmistificar um pouquinho da cabeça dos irmãos essa questão de servir com prestar assistência social, que pode parecer para muitas pessoas que esse era o grande propósito do Senhor Jesus. Não, não era. De fato, ele fez isso, mas isso tinha um propósito maior. Os milagres que o Senhor Jesus praticou, eles tinham o propósito de anunciar o poder do reino dele que estava chegando. A gente vai ver isso em detalhes no próximo vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho você assiste. Mas eu quero pegar esse exemplo desse milagre aqui para ver como os milagres estão vinculados, eles serviram como um sinal de que aquela pessoa que estava executando os milagres era o servo do Senhor anunciado no Antigo Testamento que iria cumprir uma tarefa, um serviço de grandeza extraordinária, que era a salvação dos que viriam a crer. Tá bom? Então, Mateus 12, versículo 13 a 18. Então Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. É um testemunho aqui de uma das muitas curas de doenças ou de problemas físicos que o Senhor Jesus promoveu. E o texto continua, mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Aqui, um testemunho que percorre todos os evangelhos, que o Senhor Jesus sempre foi perseguido pelos religiosos, tá bom? Pessoas que não tinham o Espírito Santo, que de fato não temiam a Deus, mas que se envolviam com as questões religiosas e de uma maneira corrompida, de uma maneira pecaminosa, e na medida em que o Senhor Jesus se identificava com as coisas do Pai, com as coisas celestiais e proclamava a verdadeira palavra de Deus, ele ia gerando inveja, repulsa e ódio desses religiosos, tá bom? Como acontece hoje nas igrejas com todo homem de Deus que proclama a verdade, tá bom? Mas voltando para o texto. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Aqui um outro detalhe, irmão, do tipo de ministério que o Senhor Jesus fez. Tá? Tem várias questões envolvidas, por que ele queria que o ministério dele corresse de maneira mais discreta possível, tá bom? Mas uma delas é que ele não era o tipo de servo, ele não era o tipo de pessoa que exercia o seu ministério atraindo sobre si holofotes. Ele tinha um propósito bem definido, não era se
exaltar ainda diante dos homens, tá bom? A exaltação que ele buscava não era exaltação de homens, era a exaltação do Pai, que de fato o exaltou depois que ele cumpriu a missão, e o Pai o exaltou acima de todo nome, colocando ele no trono do universo, no trono da terra, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Muitos supostos pastores e cristãos hoje procuram exaltar-se a si mesmo, atraindo holofotes para si, divulgando supostas curas ou milagres, ou fazendo grandes coisas dentro da igreja com o propósito de se exaltar, e essa não era uma característica do Senhor Jesus. Como a gente vai ver mais para frente, ele é o servo manso e humilde, discreto, não contencioso, tá bom? Então vamos lá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, tá vendo? Essa cura aqui não aconteceu simplesmente pela cura, pelo fato do Senhor Jesus ter compaixão de todos os doentes que ele estava curando e simplesmente falar, olha, eu tenho misericórdia de vocês, vocês estão sofrendo com enfermidades, eu vou livrar vocês de todas as enfermidades. De fato, ele teve essa compaixão, isso era uma marca dele. Porém, os milagres eram exercidos, além da compaixão, para vincular a pessoa do Senhor Jesus com o servo que foi anunciado no passado. E aqui o apóstolo Mateus está falando isso. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. A gente acabou de ler esse texto, tá bom? Então, está vinculando o Senhor Jesus a esse servo do passado que viria executar um serviço específico. E o serviço está aqui. A gente vai ler esse longo trecho agora e você vai perceber como que o Senhor Jesus, em missão dada pelo Pai, num serviço dado pelo Pai, como ele se colocou, o que ele fez e de que forma ele fez. E a gente tem muito que aprender por isso, tá bom? Então o título aqui desse bloco é O Servo que Leva a Culpa pelos Outros, que é o que de fato ele fez na cruz. Vamos ler o texto, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Está descrevendo Jesus aqui, tá bom, irmãos? Veja que a Bíblia fala que ele não tinha boa aparência nem formosura. Diferente desses santinhos aí, desses cartazes que os incrédulos e os religiosos fazem de Jesus, como aquele loirinho de olho azul com aquele cabelinho assim lambido, aqueles cachinhos, aquela carinha assim. Não. O texto fala que ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, tá bom? Era desprezado, olha o que as pessoas sentiam no geral pela figura de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Bem diferente de alguns astros da igreja gospel aí contemporânea, né? Que falam na televisão, tem grandes equipes, andam de helicópteros, são riquíssimos, né? E, enfim, o irmão já entendeu. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha que vida maravilhosa, gostosa que o Senhor Jesus tinha, né? Homem de dores e que sabe o que é padecer. E não como um de quem os homens escondem o rosto. Li mal. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado. Olha, está repetindo aqui, ó, o desprezo que as pessoas tinham pela figura dele, tá bom? E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Percebeu? Como a vida dele foi o ministério dele, o serviço dele não foi confortável, não teve facilidades, foi um ministério praticamente solitário, os próprios discípulos que caminhavam com ele mal o entendiam. No momento crucial, naquele momento em que ele está indo ali para o jardim do Getsemane e ele sabe que ele vai ser preso, ele vai ser julgado injustamente, ele vai ser açoitado e depois vai ser morto. Ele levou 3 para orarem com ele. E sabe o que aconteceu, irmão?
os apóstolos dormiram. Ele chamou os apóstolos 2 vezes, os apóstolos dormiram. Aí ele suspirou e foi orar sozinho, tá bom? Muitas vezes o ministério dos irmãos na igreja é assim, solitário, tá bom? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Aqui está o serviço dele. Aqui está o ápice do serviço que o Senhor Jesus praticou e executou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O que esse trechinho em vermelho está falando? Está falando assim, olha, o Senhor Jesus, que na forma divina veio à Terra e assumiu a forma humana, o Filho do Homem, ele, como um novo Adão, como um novo representante da raça humana, se colocou entre os homens pecadores e o Pai Santíssimo, e como um mediador da aliança da graça, ele recebeu nele o castigo, a punição de morte que todos os pecadores merecem. Tá? E como que nós vamos desfrutar desse castigo que ele, o novo Adão, o Cordeiro, aquele que recebeu nele o castigo, a punição, a sentença de morte decretada pelo Pai Santíssimo contra os pecados praticados pela humanidade, como é que a gente vai desfrutar disso? Pela fé. Pela fé nós nos associamos a esse homem. Pela fé nós tomamos posse, verdadeira posse dessa bênção, que é o perdão e a remissão de pecados. Uma vez que Deus julgou os nossos pecados em Cristo e ele foi castigado e morto, os nossos pecados estão pagos. E esse é o grande serviço que o servo fez a nosso favor. O rei que estava na glória nos céus desceu à terra e da terra foi até a cruz. Amém? E pagou os nossos pecados ali, recebendo esse castigo do Pai, o castigo justo, que é a punição dos pecados. O Pai que julga e que decreta juízo, executa o juízo, não simplesmente perdoa com um sorriso e um tapinha nas costas, mas ele executa o juízo e ele executou o juízo dos nossos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Esse foi o grande serviço. O servo que levou a culpa que pertencia aos outros. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos aqui, os que creem, tá bom, irmãos? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Olha agora a forma humilde, calado, não contencioso, se sujeitando à vontade do Pai. Não adiantava ele bater boca com fariseu, com sacerdote, com governador. Ele sabia que era a vontade do Pai punir os pecados daqueles que viriam a crer nele. Então ele se submeteu a essa dolorosa tarefa, tá bom? Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Ele não casou, não deixou herdeiros, tá bom? Porque ele não deixou herdeiros na linhagem natural humana, tá bom? Mas ele fará muitos herdeiros naqueles que creem. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Lembra? Na cruz ele foi do lado de 2 bandidos. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Os irmãos lendo os evangelhos sabem que após a morte de Jesus, um homem rico, José de Arimateia, foi ter ali com o governador, pediu autorização, conseguiu autorização para recolher o corpo de Jesus e depositar num túmulo riquíssimo, que em vez de ser um buraco cavado no chão, era um buraco cavado numa rocha, era um túmulo de alguém muito rico, e esse homem deu essa honra ao servo que morreu pelo pecado de muitos, e depositou o corpo do Senhor Jesus ali dentro daquela caverna, daquele buraco cavado na rocha, tá bom? Embora não tivesse feito injustiça, de fato ele nunca pecou, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Aqui, entende, irmãos, que esse Senhor aqui, que é o Pai, que é o Senhor de Jesus, tá bom?
Ele não se agrada na injustiça, ele não se agrada na maldade, no sofrimento puro e simples. Mas o Senhor se agradou porque ele aplicou a justiça sobre o representante dos homens pecadores. É nesse sentido que é esse agradou aqui e fez ele sofrer. Tá? Se você não entender que Deus tem prazer em aplicar a sua justiça, vai ser difícil você entender por que existe inferno, por que existem juízos, e aqueles que não se arrependem das suas iniquidades sofrerão eternamente. É do agrado de Deus que as pessoas que não se arrependem dos seus pecados sejam castigadas com o sofrimento. Amém? Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele fez isso na cruz, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Lembra que ele ressuscitou? Lembra que todos aqueles que depositam fé nele passam a ser co-herdeiros de um reino, onde nós somos seus súditos, chamamos a Jesus de Senhor, e ele é o rei que vai governar a terra e todas as nações por meio da igreja, pelos séculos dos séculos. É isso que está sendo falado aqui. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tudo aquilo que o Pai tem planejado e tem como alvo para a raça humana, que não foi conseguido por meio do rebelde Adão, não foi conseguido por meio da rebelde nação de Israel, tá bom? Não está sendo conseguido por meio da falha igreja, tá? Que comete inúmeros erros e também está falhando, mas todas essas falhas humanas, elas serão reparadas quando o Senhor Jesus for de fato o rei sentado no trono de Israel e governar as nações, e nós, de maneira ressurreta, participarmos desse reino. Então, ele sendo o representante da raça humana, o mediador entre os homens e Deus, vai ser o rei perfeito, como ele é também o servo perfeito, o filho perfeito, que obedece o Pai em todas as coisas. Então, por meio dele, toda a vontade de Deus para a raça humana e para a criação será feita. É isso que está sendo falado aqui. O meu servo, olha aqui a palavrinha, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Por que não todos? Porque ele justifica a muitos e não todos. Porque a justificação é pela fé. O Senhor Jesus, o que ele fez, tem valor incomensurável, eterno. Tá? Mas você só se apropria do que ele fez pela fé. Então só tem ação, só tem efeito por aqueles que depositam fé nele. Então quem tem fé em Jesus está justificado diante de Deus. Já teve os seus pecados julgados, condenados, e a pena já foi aplicada em Jesus. Então agora eu já estou isento dessa culpa dos meus pecados. Eu estou justificado diante de Deus, porque as iniquidades deles levará sobre si. É tudo isso que eu já expliquei. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Está falando lá do momento da cruz agora, o final. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Percebe, irmãos? Então, eu quero enfatizar nesse bloco agora, tá? Esse serviço do Senhor Jesus, inclusive os milagres que ele fazia, cura de doenças, expulsando demônios, multiplicação de pão, de vinho, transformar água em vinho, todos esses milagres, eles não tinham um fim em si mesmo, tá? Mas eles eram meios de anunciar esse servo que viria, entraria na história, o Deus divino se fazendo homem para assumir a posição onde Adão falhou, para ser o rei, onde os reis humanos falharam, para ser o líder da igreja, onde os líderes da igreja têm falhado, tá bom? E ele, de fato, cumprir todo o propósito do Pai, e ele fez isso dessa maneira aqui. Olha só, Filipenses 2, 5, 11 resume isso e dá para a gente um roteiro que a gente tem que aprender, olhar de onde ele veio e o que aconteceu até ele voltar para a glória. Então o Senhor Jesus estava na glória, na forma divina, ele veio para a terra, na forma humana, assumiu a natureza humana, na terra ele exerceu o seu ministério em meio a dores, perseguições,
E aí ele foi até a cruz, obedecendo ao Pai, e da cruz ele voltou para a glória, entronizado como o Adão que venceu, como o novo homem, o homem celestial, que vai receber do Pai toda a honra, glória, e vai receber dos homens louvor por toda a eternidade. Olha como Filipenses fala isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aqui ele quer chamar a atenção para nós, o apóstolo Paulo quer chamar a atenção para nós, como nós, sendo agora servos desse Senhor, devemos ter o mesmo pensamento e a mesma atitude que teve esse servo do Senhor, esse servo do Pai, esse servo do grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, para cumprir os nossos ministérios, tá? E ele vai explicar que mesmo existindo, o Senhor Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Percebe? Ele carregava a natureza divina? Carregava. Tá? Mas ele usou da prerrogativa da sua natureza divina enquanto ele caminhou na terra como homem? Ele não usou. Tá? Até quando ele faz milagres é pelo poder do Espírito Santo. A gente não entende como é que isso funcionava, mas a gente via um homem fazendo milagres debaixo da autoridade do Pai, submisso ao Pai, e o Espírito Santo atuando, operando os milagres. Pelo contrário, olha onde ele se apoiou para fazer o que fez. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, olha a ênfase aqui, tornando-se semelhante aos seres humanos. Perceberam? Então, na forma humana, como o novo Adão, aquele sem pecado, tá? Ele se esvaziou dessa prerrogativa da sua natureza divina, da sua origem divina, lá da glória dos céus. Ele não levou isso em conta. Ele simplesmente, como um homem humilde, se esvaziou dessa prerrogativa, dessa origem divina e seguiu como homem, e como um homem ele cumpriu o seu ministério. E olha aqui, ó, como essa é a ênfase. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É aquele propósito que é falado, a gente estudou no livro de Efésios, que é o propósito de Deus é ser glorificado, ser exaltado por meio da pessoa do Filho, que vai ser o Senhor da raça humana redimida. Tá bom? Então, olha o caminho que o Senhor Jesus traçou. Ele estava na natureza divina, na glória. Ele assumiu a natureza humana na terra, não levou em conta a natureza divina dele. E como homem, ele fez tudo que o Pai havia mandado, exerceu todo o seu ministério, serviu a Deus, serviu aos homens, entregando a sua alma por resgate de todos aqueles que viriam de crer. Foi uma morte tremendamente dolorosa e solitária, e porque ele obedeceu até esse extremo de morrer na cruz, Deus o exaltou de volta para a glória. É esse caminho. Ele estava na glória, desceu à terra, desceu mais até a cruz, e o Pai o exaltou. Essa é a atitude, irmãos, que nós temos como exemplo do servo, daquele maior que serve os menores. Amém? Que é a natureza inversa daquilo que nós temos como cultura aqui nesse mundo. Vamos finalizar aqui com o último versículo, e eu quero enfatizar com esse versículo essa natureza da humildade desse rei que nos serve. Amém? Mateus 11, versículo 27 a 30. O Senhor Jesus falando: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mais para frente, falando de salvação, nós vamos explicar um pouco melhor essa parte desse versículo aqui, tá? Desses versículos. E ele continua: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras do Senhor Jesus muito faladas, muito conhecidas.
elas exaltam esse aspecto do caráter da pessoa dele. Ele é o servo que, apesar de ser rei, apesar de ser o homem perfeito, apesar de ter origem divina, natureza divina, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta numa figura humana discreta, não contenciosa, mansa, humilde, totalmente obediente ao Pai, se submetendo até a ponto de morrer por pecadores indignos como nós, tá bom? Esse é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande servo de Deus. Até a próxima, nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.